Nos últimos anos, a Europa tem vivido uma transformação bem grande e nada positiva. Nas ruas, crescem os protestos em vários países que reclamam do turismo em massa e da imigração. Muitos dizem que os estrangeiros estão trazendo problemas, desde atitudes inconvenientes no dia a dia até crimes e situações que atrapalham a vida dos moradores locais. Muitos reclamam de pessoas tentando obrigar europeus a viverem de acordo com a cultura deles. É claro, não dá para generalizar. Nem todo estrangeiro ou refugiado causa confusão e faz merda. Mas a mídia cobre tantos casos que vem acontecendo recentemente que isso tem alimentado um discurso muito complicado e até perigoso em alguns lugares. O continente, que por décadas se vendeu como receptivo, tradicional e hospitaleiro, agora discute limites para o turismo e até para a imigração em massa. Movimentos políticos e até novos partidos estão surgindo com esse discurso, e essa mudança pode estar marcando o fim da Europa como a gente conhecia. A Europa aberta e hospitaleira pode estar sumindo aos poucos. Meu nome é Simon, esse daqui é o Aqui Eu Te Mostro, e hoje a gente vai entender como que a Europa chegou até esse ponto. Por que está surgindo esse clima anti-imigração, o que está acontecendo por lá e qual que é o lado perigoso disso tudo. Sortons de l'OTAN! Antes de falar de história, vale entender o que está acontecendo agora na Europa. Nos últimos meses, o continente entrou num debate gigante sobre imigração e turismo descontrolado. Algo que até pouco tempo atrás parecia bem distante, mas que hoje lota manchetes e ruas. Um dos grandes estopins foram as manifestações do chamado Verão do Descontentamento, em junho de 2025. Barcelona, Veneza, Amsterdã e Lisboa viram milhares de moradores nas ruas com pistolas de água, malas barulhentas rolando pelas calçadas e cartazes dizendo coisas como "O turismo rouba nosso pão, teto e futuro". A pressão foi tanta que os governos precisaram agir. Barcelona anunciou que vai banir cruzeiros gigantes e limitar o número de Airbnbs a partir de 2028. Veneza aumentou taxas de entrada para visitantes de um único dia. Nas Ilhas Baleares, moradores protestaram contra os 15 milhões de turistas que passaram por lá em 2024, quando a população residente não chega a 1 milhão. No campo político, a divisão também é muito clara. Líderes mais abertos, como Macron na França e Montenegro em Portugal, defendem trazer mais estudantes e trabalhadores estrangeiros para combater o envelhecimento da população. A Europa perde cerca de 500 mil jovens por ano. Porém, grupos nacionalistas e conservadores alertam que a chegada de estrangeiros ameaça a identidade cultural e causa um caos social. No-go zones surgem em Malmo. Ataques em periferias de Paris se tornam rotina e bairros históricos se sentem cada vez mais pressionados. Os números deixam um choque ainda mais evidente. Em 2024, 747 milhões de turistas visitaram o continente, um recorde absoluto e 5% a mais do que no início do ano. Só a Espanha recebeu 94 milhões, a Itália 60 milhões e Portugal teve um aumento de 20% nos gastos turísticos comparado a 2019. A imigração segue sendo uma pauta muito sensível. Mais de 1 milhão de refugiados sírios chegaram desde 2015 e só em 2025 o Reino Unido recebeu 111 mil pedidos de asilo. E mesmo com chegadas irregulares caindo 20% nesse ano, a tensão ainda persiste. 28 mil barcos atravessaram o Canal de Mancha até setembro. E assim como no Japão, existem símbolos que marcaram esse debate. O afogamento de uma migrante síria no Mediterrâneo em 2023 ecoou por toda a Europa. Lembrando que por trás de estatísticas e protestos, existem vidas humanas em risco. Entre o turismo que movimenta bilhões e a pressão de moradores que não aguentam mais, a Europa está num ponto muito crítico. Parece que essa é a hora de equilibrar uma abertura e proteção cultural. Ou então correr o risco de ver o continente se fechar de novo, como já aconteceu no passado. E no meio desse clima tenso, surgem atores políticos novos e barulhentos em toda a Europa. Entre 2024 e 2025,
partidos de extrema-direita explodiram, saindo de partidos que ninguém se importava muito para forças capazes de ditar agendas políticas. Eles combinam nacionalismo exacerbado, retórica anti-imigração e críticas ao establishment globalista, ou seja, eles acreditam que existe um grupo de pessoas poderosas que controlam o mundo. Cara, as elites, elas têm laser no céu. E daí eles se aproveitam de crises econômicas, envelhecimento populacional, pandemia e até guerra na Ucrânia para alimentar medos de perda de identidade cultural, de soberania e por aí vai. Veja bem, eu não tô dizendo que isso é certo ou errado, tá? Isso daqui é só um fato. É só uma estratégia política. Em Portugal, o Chega de André Ventura saiu de 12 cadeiras em 2024 para 50, 60 em 2025, se tornando a segunda maior força do parlamento. Ventura, um ex-comentarista e advogado, usa slogans como "Salvem Portugal" e ganhou muita força por causa da insatisfação com a crise habitacional, salários baixos e imigração muito crescente em Portugal. Na França, o Rassemblement National de Marine Le Pen continua crescendo, 35% dos votos em eleições regionais de 25, atraindo cada vez mais jovens para a narrativa de França para os franceses e medo de imigração islâmica. Na Espanha, o Vox de Santiago Abascal defende a reconquista cultural contra a imigração muçulmana e feminismo radical, enquanto na Alemanha a AfD triplicou o apoio entre jovens. E na Itália, o Fratelli d'Italia da Giorgia Meloni endurece as políticas de imigração, mantendo o nacionalismo e o controle sobre fronteiras. Como no Japão com o Sanseito, a visão sobre esses partidos muda muito dependendo de quem analisa. Os críticos falam em populismo, xenofobia e até flertes com fascismo. Apontam discursos anti-imigração, revisionismo histórico e crescimento de guetos de ódio. Por outro lado, existem muitos defensores que veem essas forças e esses partidos como uma reação legítima à perda de soberania, ao envelhecimento da população, à sobrecarga de serviços e à imigração mal integrada. Para eles, o discurso pesado dessas pessoas é um discurso que eles aprovam. É nacional-conservadorismo. É protesto ante o sistema. É uma forma de proteger uma identidade cultural e pressionar reformas. Bom, o fato é que, independente da ideologia, esses partidos colocaram a imigração e o turismo em massa no centro do debate político europeu, como a gente não via desde 2010. Eles pressionaram governos a endurecer políticas, aumentaram fundos para fronteiras, expandiram detenções e deportações, e forçaram líderes centristas, desde o Macron até o Scholz, a adotar um tom mais duro para não perder apoio popular. O sucesso desses partidos pode subir e descer, mas já mudou o tom de toda a política europeia e trouxe à tona o medo de que a Europa aberta esteja se fechando de novo. E para entender como que um continente que se vendia como multicultural, hospitaleiro e aberto a visitantes chegou a esse ponto, a gente precisa olhar para a história. Porque esse choque aqui não veio do nada, ele é resultado de uma longa história. A história da Europa em relação a estrangeiros é uma montanha-russa de abertura e fechamento, moldada por séculos de impérios, de guerras e migrações forçadas. Desde os romanos, que construíram um império multiétnico, até as invasões bárbaras, as cruzadas medievais e as conquistas otomanas do século XV a XVII. Em todos esses momentos, o continente foi um caldeirão de culturas, mas também de conflitos por identidade e território. Países como Espanha e Portugal expulsaram mouros e judeus no século XV, enquanto outros países erguiam barreiras contra as pessoas de fora. No século XX, as duas guerras mundiais devastaram o continente, ceifando milhões e destruindo economias. A resposta veio com um projeto de união, o Plano Marshall, que injetou 13 bilhões de dólares, que hoje em dia seria mais de 100 bilhões, dos Estados Unidos para reconstruir cidades, indústrias e infraestrutura. Esse projeto pavimentou o caminho para a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que depois evoluiu para a Comunidade Econômica Europeia e, finalmente, em 1993, se tornou a União Europeia. Entre os anos 60 e 90, a Europa viveu a era de ouro do otimismo. Reconstruída, se tornou um sinônimo de paz, de prosperidade e de várias culturas. Cidades como Paris, Roma e Barcelona viraram imãs globais, atraindo milhões com a sua história, a sua gastronomia e a sua vibe moderna.
Alguns dados da OMT mostram que, já nos anos 90, a Europa recebia 60% do turismo global, o que é gente pra caramba. A imagem de hospitalidade criou um paraíso turístico, com guias vendendo a ideia de um continente acolhedor, onde todo mundo era muito bem-vindo para admirar suas catedrais, seus vinhedos e suas praias. Mas tinha um detalhe muito importante aqui. A abertura era muito seletiva. A imigração permanente era bem limitada, e geralmente só era permitido para pessoas como trabalhadores temporários de ex-colônias. E essas pessoas eram contratadas para reconstrução pós-guerra ou setores bem específicos, como construção e limpeza. O turismo era sim incentivado, mas era muito controlado por vistos e infraestrutura planejada. A Europa se tornou a fábrica global, exportando carros como a Volkswagen, a Fiat, exportando moda com a Chanel, a Prada, vinhos com algumas marcas como a Bordeaux, e cultura com um cinema francês ou design de vários países, mas eles importavam muito pouca gente para ficar. Esse equilíbrio até funcionou por algumas décadas, com a União Europeia crescendo e o turismo gerando 10% do PIB. Porém, essa seletividade plantou sementes que geraram a crise atual. A Europa não antecipou os problemas que eles teriam. Como resultado, essa porta entreaberta dos anos 90 se escancarou no século XXI, e eles não tinham noção dos problemas que viriam no futuro. Imigração e turismo para salvar a economia. A partir dos anos 2010, a Europa começou a enfrentar um problema demográfico muito grave. As pessoas estavam envelhecendo e os jovens não queriam filhos. Países como a Itália, a Alemanha e Espanha perderam centenas de milhares de jovens por ano, seja porque eles se mudaram ou pelas baixas taxas de natalidade. Em 2015, a Itália tinha 22% da população acima de 65 anos. A Alemanha já tinha 21%. Isso daqui gerou uma escassez de mão de obra em setores muito importantes, como fábricas, construção civil, hospitalidade e cuidado com idosos. A economia começou a patinar, com o crescimento do PIB caindo para 1 até 2% ao ano em muitos países. A solução que eles encontraram foi abrir as suas portas, ainda que não fosse o que eles queriam fazer. A crise dos refugiados sírios em 2015 marcou um ponto de virada muito importante. Mais de 1 milhão de pessoas, fugindo da guerra civil, chegaram à Europa, principalmente via Grécia e Itália. A Alemanha, sob Angela Merkel, absorveu cerca de 800 mil, com a frase de Wir schaffen das. Nós conseguiremos. Mas a integração na prática foi bem caótica, criando guetos em cidades como Berlim e Malmö. Para suprir outras carências, a União Europeia lançou o Blue Card em 2019, um visto para atrair trabalhadores qualificados da Ásia. Ao mesmo tempo, o turismo explodiu depois da pandemia. Em 2024, a União Europeia registrou 3 bilhões de noites em acomodações turísticas, com a Espanha recebendo 85 milhões de visitantes, a Itália 60 milhões e Portugal um pouco mais de 20 milhões. Turistas que vinham principalmente dos Estados Unidos, da China e do Oriente Médio, enquanto trabalhadores chegavam de Marrocos, Turquia, Síria e Afeganistão. Muitos muçulmanos fugindo de conflitos ou buscando melhores salários. Os benefícios dessas mudanças foram imediatos. O turismo injetou 800 bilhões de euros na economia da União Europeia em 2024, lotando hotéis, restaurantes e museus. Alguns setores críticos, como agricultura e saúde, ganharam bastante fôlego com trabalhadores estrangeiros. Em Portugal, por exemplo, imigrantes representavam 10% da força de trabalho em 2024. Porém, essa abertura veio sem um planejamento muito bem feito. Imigrantes foram relegados a empregos precários, sem apoio para a integração linguística ou cultural, e acabaram formando guetos em periferias. Por exemplo, Molenbeek, em Bruxelas. Turistas, por sua vez, sobrecarregaram cidades. Em Barcelona, os aluguéis subiram 50% devido aos Airbnbs. Em Veneza, cruzeiros gigantes com 40 mil passageiros por dia ameaçaram a lagoa. A falta de infraestrutura para absorver milhões de visitantes e trabalhadores criou muitos problemas para o país. Moradores de Lisboa perderam casas para nômades digitais. Em Paris, hospitais ficaram lotados.
Fake news como a de que o governo estava entregando bairros para islâmicos inflamaram o medo da população de perder a sua identidade. A Europa abriu suas portas para salvar sua economia, mas sem ter um plano muito claro de recepção ou integração, e transformou a promessa de crescimento em um problema muito grande que alimentou ressentimentos e protestos em 2025. As eleições de 2025 deixaram isso muito claro. O estilo é bem direto. Slogans de Europa primeiro, uma cópia quase literal do trumpismo, do nacionalismo anti-imigração e um uso agressivo das redes sociais. O YouTube, o TikTok e o X viraram armas políticas. Vídeos virais de turistas bêbados agredindo vendedores em Barcelona, brigas de imigrantes em periferias de Paris, lives de influenciadores inflamando multidões. A estratégia mistura fatos reais, que é uma parte do sentimento legítimo de muitos moradores do país, com a propaganda massiva. Hoje, partidos de extrema-direita já fazem parte de governos em pelo menos 7 países da União Europeia, como a Itália e a Hungria. E veja bem, o termo extrema-direita ficou muito banalizado em alguns lugares, principalmente quando é usado por pessoas de esquerda para atacar adversários políticos. Para eles, todo mundo é de extrema-direita. Tudo é extrema-direita. Mas o termo é usado corretamente quando são pessoas que defendem ideias radicais, como o nacionalismo intenso ou a defesa de certos valores ao extremo, custe o que custar. Mas esses protestos não ficaram só no voto. Entre junho e setembro de 2025, várias cidades que antes eram sinônimo de elegância e silêncio se tornaram palco de protestos massivos contra turismo predatório e a imigração descontrolada. Nesse final aqui, eu queria chegar num ponto de reflexão. Será que a gente está vendo de fato o fim de uma era de portas abertas na Europa? Ou será que é apenas uma mudança, uma adaptação que as pessoas querem fazer para tentar salvar sua economia e identidade cultural? O fato é que o continente está no limite, e as decisões tomadas agora vão ecoar por gerações. A grande pergunta aqui é: será que essa crise vai marcar o fim da Europa aberta? A gente não tem uma resposta para isso ainda. Isso está acontecendo agora, em tempo real. Comenta aí embaixo o que você acha, qual que seria a solução para o futuro da Europa. Obrigado por assistir até aqui. Eu vou continuar conversando com vocês aí nos comentários. E eu vejo vocês nesse próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Clica aqui e até mais.